Está começando A Gente Discute, o seu programa de debates e entrevistas aqui da TV CUT. Hoje o tema é reforma política, um tema de fundamental importância para o Brasil e para o futuro desse país, né? O futuro da nossa gente. E nós, para debater esse tema, temos dois convidados muito especiais. Aqui à minha direita, o professor Ladislau Dolbor, que é formado em ciências políticas, ciências econômicas e economia política, e é professor titular da PUC de São Paulo, além de autor de diversos livros. Professor, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Ao meu lado, também o presidente nacional da CUT, Arthur Henrique, que mais uma vez nos prestigia, né? E principalmente num tema de tão grande importância, na qual a CUT tem se envolvido de maneira considerável nos últimos tempos, felizmente. E eu vou começar perguntando para o professor. Professor Ladislau, o sistema político que nós vivemos hoje no Brasil é um modelo superado? Olha, nós vivemos hoje numa sociedade complexa, né? Antigamente você tinha uma imensa população rural dispersa, você tinha as capitais, enfim, o poder político muito centralizado, né? Hoje esse sistema mudou, nós somos uma sociedade, tem cidades importantes, enfim, em todo o tecido geográfico do país. Então, essa centralização do poder está se tornando um problema. Nós precisamos ter sistemas muito mais ágeis de governo, além das ideologias, né? É agilidade, flexibilidade, digamos, uma modernidade administrativa, né? Nisso nós temos alguns eixos evidentes. Nós temos aqui um financiamento corporativo das campanhas. As grandes empresas, na prática, se apropriam dos políticos. Depois dizem que os políticos são corruptos, mas, na realidade, já foram comprados através do financiamento das campanhas, né? A gente vê isso de maneira prática na recente votação sobre o Código Florestal, praticamente pedindo a liberação generalizada do desmatamento no país. É um crime, digamos, é contrário a toda a evolução moderna, né? Mas está ali a bancada dos ruralistas, está aí um núcleo de interesses muito fortes do sistema mundial de grãos e de matadouros, né? Está a Cargill, enfim, os grandes grupos do gênero. Isso desequilibra radicalmente a política, né? Então a gente termina tendo um congresso onde você tem a bancada dos ruralistas, você tem a bancada dos bancos, a bancada da mídia, a bancada das grandes empreiteiras, e a gente fica à procura da bancada do cidadão, né? Quer dizer, o sistema de representação tem que representar, ao fim e ao cabo, cidadãos, o que é o interesse do país e não interesses privatizados, senão desequilibra todo o processo, né? Esse talvez é o eixo central, mas há outros grandes eixos de desequilíbrio, né? Nós temos 8% de representação feminina no nosso sistema político. Isso é uma coisa pré-histórica, nós temos que nos atualizar, né? Nós temos sistemas de nível metropolitano. Por exemplo, São Paulo, se a gente pega Embu-Mirim, são 600 mil habitantes, é um gigante. Você não tem um representante da educação, um representante da saúde, você não tem um cinema, tudo dependendo centralizado na mão do prefeito, né? Então, eu acho que há o eixo de representação efetiva da cidadania e não das corporações, através do financiamento público das campanhas, né? E outro que é o sistema participativo, muito mais moderno e ágil, digamos, democratizar simplesmente a gestão, né? Arthur, a CUT tem participado cada vez mais ativamente desse debate, né, nos últimos tempos. Sem dúvida, fizemos já nas últimas 2 semanas um grande seminário sobre a reforma política, colocando, na verdade, o principal objetivo nosso no debate da reforma política é, sem sombra de dúvida, a busca pelo fortalecimento da democracia, fortalecimento da participação social, da ampliação da participação social, o fortalecimento dos partidos políticos enquanto estruturas partidárias com uma concepção partidária, uma prática partidária do ponto de vista daquela concepção de cada partido, e principalmente, na nossa opinião, o fortalecimento do sistema proporcional,
que hoje no Brasil não é proporcional. Então, eu diria que, primeiro, sem dúvida alguma, nós temos um sistema político ultrapassado que a CUT, no seu rol de propostas que vem discutindo, apontou para a atuação à frente desse debate em duas grandes frentes de atuação. A primeira é, sem dúvida alguma, a mudança do sistema eleitoral. Acho que o professor já falou algumas coisas em relação às mudanças que ocorreram historicamente e a necessidade da gente ter uma mudança no sistema eleitoral, principalmente fortalecendo o que nós chamamos do voto proporcional, ou seja, cada cidadão é um voto, e isso deveria estar expresso dentro do Congresso Nacional e não está, né? Você tem uma desproporção existente entre estados e habitantes e número de habitantes nos estados que não é compatível. Segundo, o próprio debate do financiamento público de campanha. Nós precisamos impedir o abuso do poder econômico que hoje se instaurou no Brasil e se colocou no Brasil de forma absolutamente a não permitir, daqui a pouco, um dirigente sindical ou um dirigente do movimento social ou um cidadão comum que queira se candidatar e que tenha ideias e propostas vindas de um partido político para se candidatar, não tem condições de fazê-lo, porque só serão eleitos aqueles que tiverem muito dinheiro, ou aqueles que forem financiados ou por grandes empresas, ou por grandes proprietários de terra, ou por grandes bancos, né? Então, essa questão do financiamento público de campanha para nós é um assunto absolutamente importante de ser colocado no Brasil como uma das principais mudanças do sistema eleitoral. Não vai acabar com a influência do poder econômico, mas com certeza vai trazer uma diminuição dessa influência, tendo somente financiamento público de campanha, porque uma coisa tem que ser colocada no lugar da outra, não dá para você manter financiamento privado e aumentar para financiamento público. Financiamento tem que ser exclusivamente público de campanha, na nossa opinião. E isso leva a outras coisas: voto em lista, fortalecimento dos partidos, democratização dos partidos para escolher a lista, a possibilidade do eleitor votar não só naquela lista que o partido disse, mas apresentou, mas também poder modificar a lista apresentada pelo partido. Tem mecanismos e experiências internacionais que vão dando métodos diferentes para você fortalecer a democracia e a participação. Para nós da CUT também tem que rediscutir o Senado. Quer dizer, hoje não dá para você ter um Senado do jeito que está colocado. O mandato é de 8 anos, quer dizer, você tem um projeto que saiu do Senado, aprovado no Senado e não aprovado na Câmara, tem uma discussão que agora vai para a Câmara, e o projeto do Senado, por exemplo, é assim: acaba com a reeleição e mandato de 5 anos. Mas não mexe absolutamente nada no mandato de 8 anos dos senadores, não fala nada sobre a questão dos suplentes de senadores hoje eleitos, são indicados suplentes de senadores, normalmente quem os financia nas campanhas dos senadores, e a população não decide, ou não elege, ou não participa desse processo. E pior, o Senado hoje acabou sendo um papel revisor da Câmara. Então você passa por uma série de processos de disputa dentro da Câmara Federal, depois as mesmas coisas que você está discutindo na Câmara tem que discutir no Senado exatamente do mesmo jeito. Não. Aquilo que era para ser o papel do Senado, já que tem 3 de cada estado, ser aquele papel de olhar a questão da República, da Federação Brasileira, os interesses dos estados, acabou se transformando, na verdade, numa segunda Câmara, num segundo espaço de votação de projetos, e para nós, portanto, tem que rediscutir também a questão do Senado. E a segunda frente é a frente da democratização e da participação popular. Então, é regulamentação do artigo 14, democratização da comunicação, democratização das relações de trabalho, democratização do orçamento público. Tem toda uma outra frente importante também, que é a discussão. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil você precisa de 500 mil assinaturas para fundar um partido político. Mas eu preciso de 1,5 milhão de assinaturas para fazer um projeto popular, de iniciativa popular de emenda constitucional. Quer dizer, é um absurdo a regra, a quantidade de obstáculos que se cria para a participação direta da população. Acho que esse é outro tema importante de ser colocado também na discussão da reforma política. Hoje no Brasil nós temos 27 partidos, uma infinidade, e 22 têm representação na Câmara. A saúde política de um sistema necessita de uma quantidade tão grande de partidos, na opinião do senhor? Olha, eu acho que gera confusão.